Gente, Eclesiastes capítulo 3, vocês foram abençoados hoje? Amém. Nós temos ainda alguns minutos e quero aproveitar esses minutinhos com vocês. Já abriram? Amém. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como diz a Marta, deixa eu ver aqui outra versão. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tem tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de se alegrar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos voltar para o primeiro versículo. Diga comigo: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito. Amém. O que vocês viram aqui, né? Nós vimos que não é tempo só de alegria, mas é tempo também de choro. Tudo que sobe, um dia desce, né? Isso é bom por um lado e é ruim por outro. A gente quer que as coisas boas durem para sempre, mas elas também têm um tempo. E a gente precisa aprender a entender, discernir tempos. Existe tempo de você ter amigos, existe tempo de você perder amigos. Existe tempos de você ter comunhão, existe tempo de se afastar de comunhão. Existe tempo que as pessoas te celebram e existe tempo que as pessoas te rejeitam. O que a gente percebe nesse capítulo que a gente leu é que a vida vai te apresentar essas duas situações e a gente precisa aprender a lidar com elas. De manhã a gente estava aqui numa reunião de líderes e nós falamos sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Nós citamos aqui, em rápidas palavras, essa diferenciação dos tempos. Tempos Cronos e tempo Kairos. O tempo Cronos, ele fala de um tempo longo. Você tem 20 anos de idade, você tem 30, tem 60. Isso é um Cronos. Você pode construir uma cronologia. Mas existe também o tempo Kairos. E o tempo Kairos, ele fala de um tempo muito especial na vida. É um tempo muito específico, é um tempo cirúrgico. É um tempo de crise. Ok? É um tempo de crise. Esse tempo de crise, ele denuncia uma mudança de estação, uma mudança de tempo. Nesses tempos críticos, a sua vida está mudando de direção.
O curioso é que, geralmente, nos tempos de crise, nós tomamos as piores decisões. São quando a coisa está ruim, que a gente não discerne, não discerne o tempo, e essa é a questão mais importante da nossa vida aqui na Terra, é a gente saber ler o tempo, saber distinguir os tempos. Porque você sabe que o que diferencia uma pessoa tola de uma pessoa sábia é que o sábio, ele discerne o tempo. É assim que a Bíblia coloca em Eclesiastes capítulo 8. O sábio discerne o tempo e o modo. Então, o que torna um sábio sábio é que ele discerne o tempo. Ele não é estúpido com relação ao tempo. Estamos juntos aqui? Então existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. E em muitas situações na sua vida você não está identificando o tempo Kairos, que é o tempo que Deus está dizendo. Você chegou no cume da montanha, a sua vida está para dar um pulo, dá para dar um salto, dá para dar uma reviravolta. Eu me lembro de um tempo que eu estava vivendo situações bem ruins na minha adolescência. Como vocês sabem, eu fiquei órfão de mãe aos 11 anos. E quando fiquei órfão de mãe, eu perdi mãe, pai, irmão, tudo se separou. E eu fiquei só. Fui morar de favor na casa de uma vizinha no interior, depois vim para Fortaleza. E assim fui vivendo minha vida. Mas teve um dia e é ruim quando a gente mora de favor na casa dos outros, porque existe sempre aquela sensação de que a porta da rua é a serventia da casa. Não é? Então, assim, se você... Deixa eu ir dizer uma coisa aqui. Segurei, ó. Segurei. Glória a Deus. Hoje eu mereço aplausos. Eu ia dizer uma coisa. Segurei antes de sair. Eu ia dizer assim, se você for peidar... Ora, mas... Se você mora de favor na casa de alguém e você for peidar, peide de jeito, né? Arranje um jeito bem legalzinho para você fazer, porque senão pode ser que alguém te mostre o caminho da casa, né? Ó, porta da casa, serventia, né? Como é que fala? Porta da rua, serventia da casa, né? Então, até para fazer algumas coisas, você tem que fazer direitinho, porque você pode perder a oportunidade. Então, numa dessas, eu estava vivendo uma situação bem ruim, e foi exatamente no pico dessa crise que o Senhor falou comigo, dizendo: olha, isso vai durar pouco tempo. Acontecerá assim, assim. O Senhor me deu alguns vislumbres. Amados, e como Ele falou, aconteceu. Então é naquela situação em que a crise chega, que é o tempo Kairos, que é a montanha, você está subindo uma montanha, chegou naquele ponto, e agora o Senhor diz: está na hora de nós mudarmos isso aqui. Amém? Então toda curva que você sobe, uma hora, vai ter que ter favor. Amém? Quando você desce, em um momento, você vai ter que subir. E geralmente quando você está no pico da curva, que é o momento de crise, é que é o momento das decisões. É o momento que você vai romper. E se decidir errado nessa hora, você vai colher prejuízos terríveis. Eu sempre me lembro daquela história que o pastor Eibe conta, né, para ilustrar essa história do ponto Cronos, não, do ponto Kairos, né, do tempo. Ele estava pastoreando no início do seu pastoreio, e o carrinho dele era um carrinho ruim, um carrinho quebradinho. Então ele estava com a sua esposa, fazendo seu trabalho pastoral, e o carro resolveu quebrar 13h, no areal, e ele ficou bem atribulado, né? A esposa dentro do carro, ele saiu para tentar empurrar o carro daquele areal, para ver se depois saísse do areal, talvez conseguisse pegar. E naquela hora veio aquela vontade de praguejar, de esculhambar, de não sei o quê, né? Eu te sirvo, sei lá, essas coisas. Estou te servindo, não sei o quê. Só que na hora que esse sentimento de praguejar, de amaldiçoar, de falar, de dizer, veio uma palavra dizendo assim: essa é a hora.
E aí ele discerniu o tempo. E aí, em vez dele praguejar, ele começou a pular na areia quente. Oh, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. E blá, e aleluia. Aí a mulher que estava dentro do carro pensa, meu Deus, o sol quente derreteu o juízo dele. Deve ter dado um tilt na cabeça dele. Então, ele foi do lado da porta e disse, minha filha, o Senhor falou assim, assim. Aí a mulher abriu a porta, depois eu vou também. Aí começaram a pular os dois na areia quente. Então, se alguém visse aquela situação, ia dizer, doidou, ficou doido, tá os dois malucos, né? Então, dias depois, a história conta que um empresário se aproximou dele e disse, olha, já tem alguma semana que eu estou tendo um sonho com o senhor. Nesse sonho eu estou lhe dando o meu carro. Aí o que o senhor acha disso? Óbvio que a vontade dele é, meu irmão, obedece, né? Seja guiado, deixa Deus te falar. Mas ele disse, irmão, ora melhor sobre isso, fica diante de Deus, quando você tiver clareza, você faz. O homem tinha comprado um carro de luxo, e o carro tinha a potência que o pastor estava orando, mas o pastor tinha orado por um carro novo, o carro dele não era zero, era seminovo, mas não era novo. Aí ele disse, mas Senhor, eu estou falando contigo é sobre o novo, né? Não quero ser besta nenhuma, não, mas... Tipo assim, vai ver que minha fé que é pequena só deu para isso daí, né? E o homem ia para casa e voltava e disse, rapaz, eu não estou conseguindo dormir. Ele disse, E ficava naquele embate. Até que o homem disse, foi lá para entregar o carro. E o homem foi, se atrapalhou e disse, não é esse carro aqui não. Aí foi na concessionária com o irmão pastor e disse, é aquele carro ali. E o pastor saiu de lá com o carro, que ele estava orando, que o Senhor disse que era o motor e tudo, todos os detalhes que ele estava falando, foi o carro que ele saiu da concessionária. Ok, isso é uma experiência do pastor, amém? Mas ela serve para ilustrar que, nas horas de ponto kairos, é o ponto de mudança. E os pontos de mudança são os pontos mais críticos, são os pontos mais difíceis, são os pontos que dá vontade de praguejar, que dá vontade de amaldiçoar, que dá vontade de dizer, é inútil servir ao Senhor. Lembra daquele texto que a gente estava lendo, numa dessas quartas-feiras? Malaquias, o Senhor dizendo, vocês estão dizendo palavras duras comigo, vocês estão dizendo palavras ruins a meu respeito. E quais são as palavras? Vocês estão dizendo, é inútil servir o Senhor. É canseira servir o Senhor, é enfado servir o Senhor. O Senhor diz, meu Deus, Deus falou assim, meu Deus. Aí o Senhor fala, enquanto vocês estão falando essas besteiras, um memorial está sendo construído diante de mim, porque cada justo fala a outro justo, e o Senhor está construindo um memorial diante dele. E o Senhor disse, está chegando o dia em que vocês saberão qual é a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque eis que aquele dia vem como fogo e vai devorar, e o Senhor guardará os seus escolhidos. Enquanto o mundo estará em tremendo juízo, a Bíblia fala, os justos estarão como o bezerro na estrebaria, saltando e pulando e rejubilando diante do Senhor, desfrutando do bem do Senhor. Como que você diz no coração, é inútil servir o Senhor? Então, naquele ponto de inflexão, naquele ponto de dificuldade, naquele ponto que a vida vai mudar, é que esse tipo de situação pula dentro de nós. E nós vamos ter duas alternativas: crer, falar como Deus fala, se posicionar no que Deus se posiciona, ficar firme naquilo que Deus falou, ou nós vamos seguir o rio. Eu me lembro de uma situação quando Deus manda Israel entrar na terra da promessa, e quando eles chegam para entrar na terra da promessa, eles olham e veem gigantes. E quando eles veem os gigantes, dizem que a alma deles desfalece, a coragem deles se acaba. Isso é o ponto kairos. Eles estavam na hora de entrar, percebe? Eles passaram todo o processo no deserto. Experimentaram coisas de Deus no deserto. E o Senhor disse, agora vamos entrar. Só que na hora de entrar é o quê? Tempo de crise. Tempo de dificuldade. E em vez deles crerem no Senhor, eles desfaleceram em suas almas.
e não confiaram no Senhor. E porque não confiaram no Senhor, Deus se aborreceu deles. E disse: nenhum de vocês desfrutará. Apenas Josué e Calebe, porque tinham um espírito excelente. E o espírito excelente é exatamente daquele que crê. E o que Josué e Calebe disse? Ora, eles são para nós sanduíches. Enquanto o povo estava dizendo: nós somos gafanhotos diante deles. Porque, amados, eu não estou dizendo que o povo que não era desafiador para eles. Porque você enxergar homens gigantes de 3 metros de altura, trabalhados na arte da guerra, não era homem de 3 metros de altura, um idiota que você derruba com um chute, porque ele anda todo trôpego. Não, eram homens fortes e valentes da guerra. O braço dele devia ter 1,5 metro, então quem é que encosta? Com o tamanho da espada. Então, assim, comparado aqui com um cearensezinho para lutar com um cara daquele, é complicado, irmão. Só se fosse capoeira, né? Alguma coisa do tipo. Tinha que ser um tipo de arte marcial de gato, alguma coisa muito doida, para vencer um ninja naquele tempo. Jiu-jitsu da época, né? Então era desafiador realmente olhar para aquele gigante e dizer: vamos vencer. Era desafiador. Mas a questão não era o que você podia fazer, a questão era o que Deus falou, e eu vou andar em cima daquilo que Deus falou. E à medida que eu ando naquilo que o Senhor falou, milagres vão acontecendo. Porque no deserto o povo já tinha experimentado uma rocha da água. Quem foi que vocês que já botou uma mamadeira numa rocha e começou a beber água? Uma chupeta, bota uma chupeta na rocha, bora pessoal, bora chupar água aqui. Ninguém nunca fez isso, né? Aí é que ia parecer doido mesmo, né? Um monte de gente botando lá uma coisa para chupar água da rocha. Mas eles experimentaram isso. O Senhor fez com que uma rocha jorrasse água abundante para dar muita água para muita gente. Eles experimentaram um milagre extraordinário. Então a ideia era que Deus dissesse assim: vocês já aprenderam a confiar em mim. Vocês já sabem que o meu braço é forte. Então confia mais uma vez. Porque nós vamos entrar, possuir, dominar aquilo que o Senhor guardou para nós. Mas ao invés disso, o que a Bíblia fala? Que eles começaram a infamar a terra que o Senhor lhes havia dado. Percebe, amados, isso? Não discernir o tempo de Deus, não discernir em que momento estamos vivendo, e nós seguirmos aí a maldade do nosso coração, nós vamos infamar a terra e não vamos desfrutar o que Deus preparou para nós. E ao invés de entrar na terra da promessa e viver aquilo que Deus tem, a gente vive no deserto, girando 40 anos, para cada dia de incredulidade, 1 ano no deserto. Para cada dia de incredulidade, 1 ano do deserto. Isso é muita coisa, sim ou não? Então, isso são os pontos de inflexão que tem na nossa história, são pontos cairóis, são pontos de crise. Então, preste atenção, que as decisões mais importantes das nossas vidas, elas são tomadas no tempo da crise. E geralmente, no tempo da crise, as piores decisões são tomadas. Divórcios acontecem, pessoas deixam de ser amigos de outras, abandonam a igreja, e quando abandonam a igreja, abandonam também a amizade, etc. Quer dizer, eu não quero mais te ver na minha vida, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Então a briga se torna pessoal, não é? Porque eu não quero mais nada com a igreja, ou seja, ele está vivendo aquele tempo de crise, aquele ponto de inflexão, aquele ponto em que a curva vai mudar, e ali ele toma as piores decisões. E por causa disso, em vez de entrar numa nova fase, num novo momento, numa nova estação, ele vai ficar girando no deserto de novo. E o pior, vai culpar todo mundo, menos ele próprio. Todo mundo é responsável pelas coisas que eu estou passando. Todo mundo. É o meu marido, é o meu filho, é a economia, é o governo, é o país, é o mundo, é isso e aquilo. Mas o que é que o Senhor disse para mim? O Senhor disse: olhe, se você fizer o que eu te digo, o Senhor fala assim: se você fizer o que eu te digo, bendita será a tua amassadeira.
Bendito será o fruto do teu ventre. Bendito serão os teus bichos. Bendito será o lugar que tu entrar. Seja campo, seja cidade, vai ter bênção. Não depende de nada de fora. Porque onde você entra, a bênção é por causa do Senhor. É o Senhor. Se o Senhor é comigo, quem será contra-migo? Não é não? Se o Senhor é comigo, é assim que a Bíblia fala. Se o Senhor é comigo, quem nos resistirá? Não tem como. Onde pôr a planta do pé, o Senhor dá. O limite é é você que põe, porque o Senhor diz, tem favor. Não é aquela música que a gente canta, pisarei em terras. É essa a primeira frase? Aonde? Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor. Por causa do favor. É isso, amados. Amém? Então perceba que nos pontos de inflexão da sua vida serão os pontos decisivos. Decisivos. Eu ouvi falar de um homem de negócios que ele não toma nenhuma decisão depois de 3 horas da tarde. Todas as decisões que ele toma é ao amanhecer, no início do dia. Porque as suas emoções em tese estão boas. Ele dormiu bem, se acordou, sua cabeça está funcionando bem, suas emoções estão bem. Ele não vai decidir no final do dia, quando ele está estressado, quando ele está com raiva, quando muita coisa deu errado, quando não funcionou. Aquela não é a hora de fazer decisões. Tem que escolher a hora que vai tomar decisões. Mas se a gente não discernir essas coisas, nós vamos tomar as piores decisões das nossas vidas. Porque a gente toma exatamente no ponto da crise. E entenda que na hora da crise, a vida está mudando. A página está mudando. É como se fosse a borboleta saindo da lagarta. A lagarta saindo do casulo para virar uma borboleta, para alçar voos que antes nunca tinha alçado. Amém assim? Então, preste atenção sobre essa história do tempo, porque existe tempo. Para todo propósito, existe um tempo. Quem criou o tempo foi Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há para todo propósito debaixo do céu um tempo. Quem criou o tempo foi Deus. Amém, queridos? Ele criou as estações. Deus criou dias e noites. Você vai perceber que Deus é muito metódico. Ele criou dias e noites. Ele criou semanas, meses e anos. Ele criou verão, outono, inverno e primavera. Diz, foi eu que criei. Foi eu que criei. E eu criei o tempo de nascer e eu criei também o tempo de morrer. O que eu tenho percebido ao longo da vida é que, teve um ano aqui na igreja que eu fiz muito funeral. E a gente ia para funeral e dizia, Jesus amado, que coisa. Fizemos tanto funeral no ano que não é agradável fazer funeral. Mas sabe o que eu aprendi? É que quando tem muito funeral, haverá muitos novos nascimentos. Gente, é impressionante. Então é mesmo assim como o Senhor falou, existe tempo de nascer e existe um tempo de morrer. Existe um momento em que a curva chega no limite e a página vai mudar. Então a gente percebe que na família onde teve uma perca, o Senhor trouxe 1, 2, 3 crianças. Existe uma perca de um lado, mas existe um consolo de outro. É lindo demais. A gente vê o carinho de Deus e o cuidado de Deus ali direcionando as coisas e acalentando os corações. É uma coisa impressionante. Só se a gente for insensível para não ver. Mas se você olhar direitinho, pelo menos foi a experiência que eu percebi. A gente foi para muito velório, mas logo em seguida a gente começou a celebrar. Era quase todo domingo. Aí a gente fica brincando, pastor, TGF 10 mil está chegando, porque o pessoal está inventando de fazer menino. E começou a nascer crianças. Não só aqui na TGF, mas pessoas próximas da gente. A gente vendo crianças nascer. E a alegria chegar na casa.
Isso é muito lindo. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de plantar e existe o tempo de arrancar o que se plantou. Você percebe que são tempos opostos? São tempos opostos. Não são tempos iguais. São estações que mudam. E a gente precisa discernir essas estações. Se na sua vida está tendo choro e pranto, qual é o consolo de Deus? Não vai durar para sempre. Você está vivendo a estação do pranto. Você está vivendo a estação do choro. Você está vivendo a estação da dor. Mas a alegria, o Senhor disse, vai vir ao amanhecer. Deus mudará essa estação. Ela não durará para sempre. A Bíblia fala lá em Salmos 46, o mar pode estar revolto. Você pode estar vendo coisas mudando de lugar, coisas que você julgava impossíveis de acontecer, estão acontecendo. E você diz, meu Deus, aquilo era o meu alicerce, aquilo era a minha sustentação. E você diz assim, pronto, tudo vai desabar. Porque aquilo que era inabalável acabou de se mudar para o meio das águas, onde não tem fundamento, onde não tem fundação, onde não tem firmeza. Antes era uma montanha, era uma rocha firme, agora está no meio dos mares. Mudou de lugar. E eu olho para dentro de mim, não tem alicerce. Aí quando você menos escuta, menos percebe, o salmo muda a história. E o Senhor diz, há um rio, porém. O Senhor disse, eu estou mudando a estação. Enquanto o mar está revolto, enquanto você está olhando e vendo espumas subindo porque ela está batendo contra as rochas, há um rio. Enquanto isso está acontecendo, há um rio silencioso, invisível, imperceptível, que desce do trono de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Ele alegra a sua cidade, ele vai ajudá-la ao alvorecer. Ele disse, as nações estão mudando, as nações estão revoltosas, as nações estão brigando contra si, o mundo parece sem controle. O Senhor fala, mas quando Ele ergue a sua voz, tudo para. Quando Ele ergue a sua voz, tudo se derrete. Ele quebra o arco, corta a lança, joga o carro no fogo. Aí nesse momento o salmo muda de novo e ele disse, fique quieto. Fique quieto. E saiba que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. A história humana não está sem governo. Ela não é um barco à deriva. Deus tem as nações nas suas mãos. Deus tem o tempo nas suas mãos. Ele que criou. Ele que criou. A história não está à deriva. Deus se assenta no trono. Quando a gente vai ver Apocalipse, primeiro capítulo, a Bíblia diz assim, João, essa é a revelação de Jesus Cristo dada a João, e as primeiras palavras é tipo assim, escreve, porque em breve vai acontecer. O Senhor não disse, talvez aconteça. Ele disse, escreve, porque em breve isso vai acontecer. Eu estou dizendo que vai, não estou dizendo talvez, quem sabe, é possível. Não, ele disse, vai acontecer. Porque o Senhor criou o tempo, e o Senhor é Senhor do tempo. O tempo não está livre para que aconteça o que quer quando quer. Deus tem o domínio, embora pareça sem domínio. Mas a história dos homens está nas mãos do Senhor. Ainda em Apocalipse você encontra a expressão que diz assim, João diz assim, eu me achei na ilha de Patmos por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Essa é uma outra declaração importante, porque João está dizendo, eu não estou na ilha de Patmos, porque o imperador romano fez um decreto, e por causa do decreto, eu estou na ilha de Patmos. Ele disse, não tem nada a ver com o decreto, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o imperador. Eu estou aqui por causa do Evangelho, e por causa do testemunho de Jesus. Ele está dizendo, Deus é o Senhor da história e do tempo. E se eu estou aqui nesse tempo, é aquela história do ponto de inflexão, você percebe? É o ponto da crise, mas percebe a fé desse homem como é especial. Ele está dizendo, eu não estou aqui por causa do imperador. Eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra. O Senhor é o Senhor da história. Depois que João começa a anunciar essas coisas, chega no capítulo 4 de Apocalipse, e o Senhor olha para João e diz, João, sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Aquele que é o Senhor da história, estava olhando para João e disse, sobe aqui.
Amados, Deus não está preocupado. Amém? Deus não está preocupado, Deus não perdeu o juízo, Deus não perde o sono, porque Ele tem o domínio, Ele tem o controle. Está escrito lá em Atos, capítulo 17, que Deus estabeleceu deixa eu me ver aqui, capítulo 17, versículo 26, o texto diz assim: de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha isso. Olha isso aqui. Deus fez toda a raça humana a partir de um. Fixou os tempos previamente estabelecidos e estabeleceu os limites daqueles. Então eu quero que você preste atenção nessa declaração. O Senhor fixou os tempos. Os tempos não estão livres. Os tempos não estão à vontade. Existe um dia e hora. Percebe isso? Existe um dia e hora fixado. A história não está solta. O Senhor tem um dia e uma hora, tempo fixado. Vigiai, pois, e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Portanto, irmãos, o tempo de Deus é tão perfeito que Ele disse: eu estou falando de dia e de hora. Estamos juntos? No versículo 30, diz assim: ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Eu tenho uma outra versão que ela diz assim: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, portanto agora Ele ordena a todos que se arrependam. Ainda estão aqui? Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora, portanto, Ele notifica, Ele ordena que os homens se arrependam. As trombetas de Deus estão soando. Não estou dizendo que são as trombetas do Apocalipse. Mas eu estou dizendo que a cada tragédia que a gente escuta, é como se fosse uma trombeta de Deus tocando e dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Porque os tempos estão fixados. Dia e hora estão fixados. E o Senhor não tardará em vir. Aquele que disse que virá, virá e não tardará. Portanto, precisamos estar despertos acerca dessas questões. Então, queridos, a palavra que eu quero colocar no seu coração essa noite é sobre isso. Deus criou o tempo. Para cada propósito, Ele estabeleceu um tempo. A nossa história, nós temos dois tipos de tempo: o tempo cronológico e nós temos o tempo kairos. É o dia, é a hora, o mês e o minuto em que Deus entra na história e muda. Eu não sei se você, quando você olha para o seu passado, você consegue identificar. A gente tinha esses pontos. A gente tinha uma expressão que era: aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Há um tempo atrás a gente usava muito essa expressão: aquilo foi um divisor de águas. Esse divisor de águas tem um antes e um depois. É algo que aconteceu na sua história. Deus é muito lindo, irmãos. Deus cuida da história da humanidade e Deus cuida da sua história. Isso é muito especial, porque Deus é muito pessoal. Eu olho para você. Ele é muito pessoal. Ele é daquele tipo que sabe que há um peixe engasgado no mar da Galileia. Vocês lembram dessa história? Chega o cobrador de imposto
pede um imposto. E Pedro e Jesus estavam lisos. E diz, como é que nós vamos pagar? Não temos dinheiro. Jesus diz, pegue um anzol e vá pescar. E quando você lançar o anzol, você pegará um peixe e abra o peixe dentro da garganta dele, vai ter uma moeda. Tire a moeda. Pague o meu e o teu imposto. Irmãos, olha só. O milagre do texto é: pesque o peixe e tire a moeda para pagar o nosso imposto. Irmãos, mas o milagre é tudo. Porque você imagina que o Senhor não disse assim, ó, vá na cacimba do Zé, lance lá o anzol e tem um peixe lá, você pega ele. Não, ele disse no Mar da Galileia. Ele está dizendo, olha, num lugar onde tem milhares e milhares de cardumes, muitos e muitos peixes, tem um que está engasgado. Aleluia. Deus é pessoal, irmão. Deus é muito lindo, Ele é muito especial. Então Ele é o Deus Cronos, Ele é o Deus da história, Ele é o Deus do tempo, mas Ele é também Kairos. Ele é daquele momento do engasgo. Ele estando lá, Pedro pesca porque tem um peixe engasgado. Eu não sei se aquele peixe estava orando em línguas, irmãos, eu não sei o que ele estava fazendo. Mas o engasgo do peixe fez Deus ouvir a oração dele e enviou Pedro e disse, ei, macho, vai pescar aquele peixinho, porque eu não aguento mais o clamor dele no meu ouvido. Pedro pesca o peixinho, tira a moeda e paga o seu e o meu imposto. Ao mesmo tempo que Deus resolve um problema financeiro, Ele resolve o problema de um engasgo. Amém, queridos? Deus resolve ali ao mesmo tempo. Então Ele é um Deus pessoal. Meu Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é aquele que cita a parábola do cara lá que foi assaltado. História do bom samaritano. O cara foi assaltado. Aí disse que vinha um sacerdote descendo, né? E passou de longe, não olhou para aquele cara que estava ferido. Aí veio um outro, um levita, passou lá, viu o cara também, não atendeu. Aí ia passando ali um samaritano e acudiu o cara que estava lá, colocou o cara sobre o seu jumento, cuidou das feridas dele, ainda deu uma oferta para o cara da hospedagem, disse, cuida dele, está aqui um dinheiro adiantado, se não for suficiente, depois eu pago. Irmãos, parece estranho, mas quem fez isso conosco foi Jesus. Então Jesus estava se colocando como se ele fosse o samaritano, para tu ver como ele é especial, como ele é tão pessoal. Porque ele sabia que na descida daquele alto havia um homem que foi assaltado e ele estava muito ferido. E ele foi socorrer aquele homem pessoal. Abaixou-se. Por que essa parábola nos identifica que é Jesus? Porque tem muitos sinais aí. O pão e o vinho, o óleo nas feridas, melhor dizendo, o vinho, o óleo nas feridas, colocar sobre os ombros o trabalho que o pastor faz, colocar na hospedagem, que é a igreja, pega o ferido, coloca na igreja e diz, eu vou te dar recurso para cuidar dele. Na proporção que a gente fica pedindo oferta para os irmãos, não é? O que Deus está dizendo é, eu te chamei para ser o hospedeiro, para ser o dono da hospedagem, para você cuidar dos que estão feridos à beira do caminho. Ele disse, mas sou eu que patrocino. Os recursos é eu que dou. Relaxa quanto a isso, está aqui as moedas. Se não for suficiente, eu vou abrir mais porta dos céus para cuidar. Então essa parábola conta muito da pessoalidade de Jesus com relação àquelas pessoas que ele veio salvar. Amém? Pessoal. Ele está sabendo que você caiu, ele está sabendo que você desceu, ele está sabendo que feriu, ele está sabendo que você está no chão e ele vem como socorro. Ele é pessoal. A mulher samaritana já tinha 5 maridos e o 6º não é teu. Eu acho que é assim, se eu não estou enganado. 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu. 5 maridos tiveste e o que agora tem não é teu. E a mulher diz, vejo que és profeta. Sabe o que é curioso? É que os judeus não passavam por Samaria. Jesus era judeu.
E ele estava acompanhado de judeus. Entretanto, havia uma mulher que estava em crise com as suas próprias emoções. Certamente uma ferida gigantesca de paternidade. E buscava em um homem aquilo que ela buscava para se saciar e não funcionava. Trocava. Vamos ver que de repente outro vai dar certo. E passava do primeiro, passava para o segundo, passava para o terceiro, e aquele buraco dentro dela continuava. Jesus ia passar por fora da cidade, que era o caminho natural de um judeu. Mas Jesus disse, não. Hoje nós vamos passar pelo meio. Por quê? Porque ele é pessoal, irmão. Ele é pessoal. Ele poderia, como era o costume do judeu, arrodear e não passar por Samaria. Mas Jesus fala, não, hoje nós vamos passar pelo centro da cidade. Eu tenho algo para resolver lá. Havia uma mulher que estava engasgada. E Jesus passou lá para desengasgá-la. E começou a puxar uma conversa. E a mulher diz, sendo tu judeus, tu és judeu porque fala comigo que sou mulher, e pior, sou samaritana, e pior, tenho 5 maridos. Sou mal falada. E o Senhor disse, há uma moeda aqui, amiga, que está engasgando sua garganta. E o Senhor Emanuel, Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco, Deus que tabernaculou, que botou a sua tenda do lado da nossa, para tomar café conosco. Eu gosto dessa expressão, tabernaculou, porque dá essa impressão. Ele botou o seu tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus pôs o tabernáculo do ladinho do meu. Para quê? Para tomar café comigo. Porque Ele é pessoal. Ele é pessoal. Quanto vale um pássaro? 50 centavos? Aí ele fala, nenhuma pena dele cair. Irmãos, ele disse, eu me importo com um pássaro. Que dirá com você? Em outra parte ele diz, ó pequenino rebanho, fiquem alegres, porque aprouve ao Pai dar-vos o reino. Pequenino rebanho, não ande ansioso, porque Ele quis dar-vos o reino. Ele é pessoal. Meu Deus. Então Deus criou o tempo, Deus criou a história, Ele é Senhor do tempo. Ele está conosco no tempo Kairos, no tempo da crise, no tempo da mudança. E nesse tempo a gente precisa saber que Ele está presente, que Ele é conosco, que Ele não nos deixou. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês.